O sistema respiratório é responsável pela captação do oxigênio presente no ar e pela liberação do gás carbônico, ou seja, ele funciona garantindo a entrada e a saída de ar do nosso corpo. São vários os órgãos que pertencem a esse sistema e cada um deles ajuda a manter o equilíbrio do organismo. Por isso, a saúde do sistema respiratório é essencial para que todo o nosso corpo funcione da forma correta. Esse assunto parece complicado, né? Mas a gente está aqui para te ajudar a entender. O nosso objetivo é te proporcionar bem-estar e qualidade de vida e, claro, contamos com a ajuda de especialistas para isso. Quem vai conversar com a gente hoje é a médica pneumologista especializada em saúde do lar, doutora Michele Andreatta. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa, estou muito feliz com a sua participação e já começo te perguntando, né, qual que é a função do sistema respiratório, doutora? O prazer é todo meu, Nikele, estar aqui mais uma vez, hoje para explicar o sistema que eu trabalho todos os dias, né? E como você bem disse, o sistema respiratório ele é responsável pela troca gasosa. Então, no ar, a gente tem não só o oxigênio, mas outros gases, e a gente faz a troca gasosa dentro do pulmão. Então, posso começar mostrando? Claro! Vou começar pela porta de entrada, porque esse sistema tem o nariz como porta de entrada. E no nariz a gente já começa com um órgão que muita gente agora é moda, tirar o pelo do nariz. E aí começa o estrago. Então significa que não pode? Porque o pelo do nariz, ele ajuda a filtrar o ar. Então ele é uma barreira mecânica. Então, bem aqui na entradinha do nariz a gente tem os pelos. E esses pelos são responsáveis pela filtragem básica, né? Daqueles poluentes, daquelas partículas maiores. E aí esses pelos podem ser aparados, mas de preferência não retirados. Depois, entrando um pouco mais no nariz, a gente tem a mucosa nasal. E aí a mucosa nasal, ela é muito vascularizada, eu não sei se você machucou o nariz alguma vez. Às vezes, nessa época do frio, o nariz fica mais sensível e algumas pessoas apresentam sangramento. Isso porque tem muita vascularização, tem muito vaso ali e o vaso ele vai ajudar a esquentar um pouco esse ar. Então, por mais que eu esteja numa temperatura negativa, por exemplo, às vezes eu estou lá, vamos supor que a gente está lá no Alasca, temperaturas negativas, vamos colocar aí uns menos 10 graus. Meu nariz, a parte externa do meu nariz pode até estar gelada, mas a parte interna vai estar quentinha. Isso por conta desses vasos que fazem uma dilatação para passar o sangue, e o sangue que o nosso corpo mantém a temperatura, ali por volta de 36, 37 graus, ele ajuda a manter esse ar mais quentinho. Então, toda essa vascularização também do nariz faz parte do sistema respiratório. E nesse sistema, a gente tem ainda células que são responsáveis pela produção de muco, para deixar ali umidificado. Assim como a gente tem a saliva na boca, a gente tem glândulas dentro do nariz que ajudam a manter essa umidade. Por isso que nessa época do ano, do inverno, que fica mais seco, a gente fala para aplicar soro fisiológico, que aí o soro fisiológico vai manter essa hidratação. E aquela melequinha seca, dura, significa que você está com o nariz desidratado, está precisando colocar soro ali. Entrando um pouco mais, então a gente já falou aqui do nariz, a gente tem as conchas nasais. E as conchas nasais vão ajudar também a deixar um pouco mais quente esse ar para chegar até o pulmão. E nessas conchas a gente tem aquele cílios, né? São como vassourinhas. E aí, quem nunca teve sinusite e aí de uma hora para outra caiu aquela plasta de catarro? Ai! Então, nada mais é do que o seu corpo limpando as bactérias e aqueles micro-organismos que não deveriam estar ali por essa fonte. Então, entrou de uma forma incorreta, uma hora vai sair, tá bom? Essa é a primeira filtragem. Essas conchas, elas auxiliam nisso, mas ao mesmo tempo que elas auxiliam, elas dificultam a drenagem desse muco que está em excesso, no caso das doenças. Mas, deixa para a gente falar das doenças um pouco depois. Descendo um pouco mais, a gente tem aqui o encontro do nariz com a garganta.
E aí, por isso que é importante aqui, ó, o encontro do nariz com a garganta. Então, por isso que é importante a gente hidratar, tomar bastante líquido nessa época do ano, porque o líquido vai ajudar a umidificar essa parte do sistema respiratório que tem em comum com o sistema digestivo, né? Com a fala. Logo abaixo, a gente tem as cordas vocais que nos proporcionam, então as cordas vocais estão aqui na laringe, que nos proporcionam vocalização, né? Então, é onde a gente emite o som da nossa voz. E ela também precisa se manter hidratada. Para isso, a gente usa aí a água mesmo. E a própria saliva nos ajuda nisso. Descendo um pouco mais, a gente tem a traqueia. E aí, aqui na traqueia, esses cílios, que lembra que eu falei que tinha lá no nariz? Ele vem até por dentro do pulmão. Aqui na traqueia, eles são essenciais. O batimento desses cílios faz com que promova o movimento de excesso de muco. Porque o muco ele vai ser produzido para umidificar todo o sistema respiratório. Então, toda vez que tem a movimentação ciliar, eu promovo a limpeza dessa via aérea. Muita gente tosse principalmente pela manhã, porque a gente está na posição deitada, e aí a posição deitada, ela drena parte da secreção que está ali produzida dentro do pulmão. Então, é comum, principalmente em alérgicos, ter essa tosse, principalmente pela manhã, tá bom? Agora, entrando mais para dentro do pulmão, a gente tem outras estruturas. Deixa eu buscar aqui. Aqui é o nariz. Então, vamos lá para dentro do pulmão. É então, muito interessante porque, assim, o processo da respiração, ele é um processo mesmo, a gente nem pensa para fazer, mas é muito complexo, né? Então, dentro do pulmão, a gente tem esses pequenos, vamos chamar de cacho de uva. Parece um cachinho de uva. Então, cada uvinha dessa é um alvéolo. E o alvéolo é quem faz essa troca de gás. Então, ele é o saquinho de ar, como se fosse um balão, que infla e esvazia a cada respiração. Esse alvéolo, ele é todo revestido por pequenos vasos, que são capilares. E dentro desses capilares, ele tanto nutre o alvéolo, alguns capilares nutrem o alvéolo, para o alvéolo continuar ali perfeito, e alguns capilares fazem a troca gasosa. Então, chega a hemácia, que é o carregador de oxigênio, a célula, e essa célula libera o gás carbônico, que foi retirado do nosso corpo, das nossas células, e pega o oxigênio. E é assim que ocorre a troca gasosa, né? E aí, nessa pequena vascularização, a gente pode ter impacto de um monte de outros sistemas, porque nessa vascularização, a gente tem também a troca dos íons ou dos sais. Parte desses sais é compensado numa harmonia perfeita para fazer a troca gasosa. Então, muita gente acha que é só oxigênio e gás carbônico, e, na verdade, existem outros sistemas que atuam junto. Inclusive, a gente pode citar dois super tranquilos de lembrar aqui, ó. O sistema cardiológico, né? Então, o bombeamento do sangue influi nisso, e o sistema renal. Então, é fácil da gente pensar que uma pessoa que tem um problema renal pode desenvolver um problema respiratório, e uma pessoa que tem um problema cardíaco também pode desenvolver um problema respiratório secundário àquela doença. Sim. Agora, sim, são vários os problemas respiratórios que podem acometer esse sistema, né? Eu quero que você fale pra gente um pouquinho da prevenção, mas antes a gente vai assistir um vídeo, porque a nossa equipe foi às ruas de BH escutar as pessoas, sabe? Entender o que elas pensam sobre esse assunto, no entendimento delas também, que é sempre muito importante aqui para o nosso programa, e a gente vai assistir agora. Você sabe como prevenir doenças respiratórias? O ambiente sempre limpo, arejado, evitar contatos com multidões. Com o uso de máscaras. Sim, ambientes limpos e arejados, com luz solar. Sim, a gente tem que manter tudo limpo, né, assim, organizado. Ó, eu acho que o pessoal foi bem, assim. O pessoal falou sobre manter o ambiente limpo, manter o ambiente arejado, né? Eles foram para um caminho certo? Certíssimo. Então, a gente tem que lembrar além de manter o ambiente arejado, lembrar da poeira ambiental, né? Não só da poeira, mas dos poluentes. E aí,
muito se falou sobre isso em conferências de clima, então a gente tem... Está aí na mídia o tempo inteiro falando sobre a emissão de poluentes e esses poluentes influem muito na nossa saúde respiratória. Mas vamos pensar ali no microambiente, na minha casa? Então, o que é importante na nossa casa? Colocar, eu falo que em casa de alérgico tem que evitar espanador e vassoura. E tem que ter pano úmido, né? Então, passou ali o pano úmido, fica mais fácil de eu conter essa poeira que pode conter alérgenos. Muita gente não sabe, mas nas nossas casas, essa poeira, ela tem vários componentes. Não só minerais, aí do pó, mas poluentes que a gente não pensa e que são biológicos. Então, tem bactérias, tem alguns vírus, né, podem ficar ali na superfície. Por pouco tempo a gente sabe, mas isso pode ser fator de disseminação. E fungos, até para aqueles que são mais alérgicos, né? Pelo de animal, caspa do pelo, porque o animal descama também a pele. E tem os insetos. Então, pedacinhos de inseto, pedaço de asa, pedaço da patinha, que são microscópicos e a gente acaba não vendo. Mas que quando eu varro, ele vai para uma suspensão e aí fica mais fácil de eu inalar e assim causar as alergias, né? Ou trazer os gatilhos de alergia.